Olá, pessoal. O Mundo Político de hoje discute a reforma previdenciária dos servidores de Minas enviada pelo governo Zema à Assembleia. A matéria já causa polêmica dentro e fora da casa e deputados se mobilizam para fatiar os textos. Eu vou conversar com o deputado Guilherme da Cunha, que é vice-líder de governo na Assembleia. Como vai, deputado? Muito obrigada por atender a gente no Mundo Político. Eu que lhe agradeço, Vivi. É um prazer falar contigo, falar com toda a população de Minas Gerais que nos assiste pelo Mundo Político. Esse programa é dos meus favoritos. Deputado, obrigada por todos nós. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, já alertou que o tempo é curto. Saiu a notícia de que lideranças de deputados na Assembleia estão querendo fatiar a reforma da Previdência, dada esse tempo curto e a complexidade dos temas. São uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. Então, qual que é a expectativa do governo, né, diante desse fatiamento, dessa ideia de fatiamento? A proposta encaminhada pelo governo ela foi dividida em uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar por questões formais. É porque parte do que está sendo alterado na reforma está na Constituição do Estado, parte está em lei complementar, Estatuto dos Servidores. Então, é necessário deixar claro que essa divisão, né, emenda à Constituição e lei complementar, é meramente formal. A proposta como um todo ela é única, digamos assim. Ela é um projeto para que a gente traga maior justiça para a relação entre o cidadão mineiro e a destinação dos seus recursos. Ela busca diminuir o rombo hoje existente na previdência dos servidores públicos e, principalmente, diminuir a velocidade de crescimento desse rombo que ameaça engolir todas as nossas contas públicas. Então, é importante que o projeto seja discutido, que o projeto seja debatido e que seja votado em sua integralidade. É cedo, me parece muito cedo, para falar sobre qualquer fatiamento. A proposta vai ser lida em plenário apenas hoje. Hoje vai começar a tramitação. Falar em fatiamento antes que sequer comece a tramitação me parece muito precoce e a gente precisa analisar esse projeto em sua integralidade. Então, minha avaliação é que esse debate é importante demais para a gente pular para qualquer conclusão precipitada. Teve uma reunião nessa segunda-feira, onde foi discutido, pelo menos é o que está sendo ventilado. O senhor participou dessa reunião? Não. Na segunda-feira, dia de ontem, eu estive em reunião com a equipe do governo para poder me inteirar sobre detalhes da proposta de reforma da Previdência e também para que a gente possa fazer um trabalho, né, bastante sólido de comunicação com a população em geral sobre o que é essa proposta, por que ela é tão necessária e tão boa, e também um trabalho de diálogo com os colegas deputados, com informação exata, precisa, para ter esse diálogo com os colegas deputados de maneira propositiva, que a gente vá além do que são eventualmente rótulos que se põem apressadamente sobre o projeto e possa debater como que ele é bom e justo para o cidadão mineiro, especialmente para os 21 milhões de mineiros que sustentam esse rombo hoje através do pagamento de seus impostos. Agora, há uma queixa, inclusive, um questionamento de deputados, que partiu de deputados, que foi incluída em uma reforma administrativa dentro da reforma da Previdência. Isso não é um complicador, levando-se em conta que existe aí uma data prevista por uma portaria do Ministério da Economia, que é 31 de julho, para que essas alíquotas estejam valendo, o aumento das alíquotas que estão previstas para a contribuição dos servidores. Não é um pacote grande demais? Esse questionamento não tem razão, dados os prazos, quer dizer, cumprir esse prazo, o próprio o presidente da casa já falou que é muito complicado, com tanta coisa prevista, inclusive, enfim, um embate que vai ter naturalmente com os servidores, né? Vivian, alguns pontos importantes aqui do seu questionamento. O primeiro deles é essa atenção, me parece exagerada, à questão de nomes, né? A reforma é da Previdência Administrativa. Eu tenho por mim que o nome que se dê é menos relevante do que o conteúdo do que está lá.
Então, eu prefiro que a gente parta para um debate sobre o conteúdo, ao invés de a gente debater o nome que é dado, né? E o conteúdo é bom. O conteúdo é claro, é complexo, mas a gente já debateu projetos mais extensos do que esse, mais longos, mais complexos também, nessa legislatura aqui na Assembleia. Então, eu vejo condições plenas, contando com a excelente assessoria que a gente tem da consultoria técnica da Assembleia, contando com a dedicação, a atenção de todos os parlamentares, porque esse é o tema mais importante que Minas Gerais tem a decidir em relação ao seu futuro. Eu conto que vai dar tempo, sim, da gente discutir a integralidade do projeto. E é importante que esse projeto seja mantido. Ao final da sua pergunta, você mencionou a questão dos servidores, né? De que tem em vista ali que vai mexer nos direitos dos servidores. E esse é um ponto que eu quero aprofundar um pouquinho mais. Eu tenho certeza, Vivi, que os servidores eles vão, através dos seus sindicatos, das suas associações, dos seus deputados representantes aqui também na Assembleia, há vários, que eles vão enfatizar como que a reforma trata dos direitos dos servidores. Eu quero usar da minha voz para falar dos direitos de uma outra categoria de mineiros que também está tendo seus direitos impactados por essa reforma, mas que não tem associação de classe, não tem sindicato, não tem lobby e muitas vezes acaba esquecido, que é o cidadão comum de Minas Gerais. São os 21 milhões de mineiros que pagam a conta do rombo da Previdência através dos seus impostos. São pessoas que contribuem em tudo que consomem. Uma parte vai para poder custear o Estado. E vem um terço disso tudo, ao invés de ser retornado a eles como melhores serviços de saúde, segurança, educação e infraestrutura, vê um terço de tudo que eles pagam para o Estado ser destinado para tapar o rombo da Previdência. E para quem que vai esse rombo da Previdência? A gente está falando, então, de impostos de 21 milhões de mineiros que são destinados para cerca de 300 mil servidores inativos do Estado. A conta é muito injusta, é concentradora de renda. Ela tira de 21 milhões de pessoas para destinar para uma minoria, ao invés de destinar como benefício de todos. E é Mas essas pessoas isso que também essa reforma visa. Não é o sistema que está errado, porque da forma como o senhor está colocando, pode parecer que a culpa é do inativo que se aposentou e que passou, na verdade, ele contribuiu durante todos os anos que ele estava lá, e contribuição, não é? Nós estamos falando de contribuição previdenciária. Então, Exato, da forma Lívia. como coloca, Por isso é tão importante. A culpa é do servidor? Não, vamos lá. É importantíssimo esclarecer isso, tá? Os direitos adquiridos não estão sendo mexidos na reforma. A reforma está respeitando o direito adquirido dessa pessoa que está lá, que já está contando com isso por uma vida inteira. Mas é muito importante, Lívia, a gente entender que mesmo essa pessoa que hoje está aposentada, ela contribuiu com muito menos do que ela vem a receber. A conta não fecha. O grande ponto é esse, né? A gente tem hoje mais servidores inativos do que servidores na ativa. E considerando que o desconto da Previdência atual é de 11%, você tem descontados 11% ali de um número pequeno de pessoas para pagar a aposentadoria de um número maior. Não fecha a conta. E aí, para onde que precisa recorrer todo ano para a conta fechar? Precisa recorrer para o Tesouro. O Tesouro precisa jogar dinheiro dentro do sistema previdenciário para a conta fechar. E esse dinheiro vem dos impostos de toda a população, que paga na esperança de ter melhor saúde, segurança, educação, infraestrutura, e não recebe isso de volta. Então, eu faço questão de aproveitar cada momento para enfatizar quem que é o principal afetado pela reforma, quem que vai ter seus direitos mais afetados pela reforma, o cidadão comum, que vai ter o direito de receber de volta, na forma de melhores serviços, uma parcela que hoje está sendo jogada unicamente para cobrir o rombo. A culpa é do servidor? Não. O servidor está pagando o pato? Também não. Porque mesmo com a reforma, mesmo com a aprovação de tudo que foi proposto, algum rombo vai continuar existindo. A gente vai conseguir diminuir o rombo. Ele está pagando o pato na medida que ele perde benefícios que ele tem, é o que está previsto no texto, não é? Tem um aumento significativo de alíquota, né, previdenciária. Então, nesse sentido, ele está sendo colocado na conta dele.
Agora, Vivian, vamos ponto, voltar nessa questão da alíquota, mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de quem que, no fim das contas, paga, né, por isso, quem que está arcando com o ônus disso tudo. O ônus segue sendo arcado pelo cidadão comum que paga seus impostos, porque o sistema previdenciário não vai zerar seu déficit mesmo com a reforma, infelizmente. Né? A gente vai ter uma redução prevista logo no primeiro ano em 2,5 bilhões no tamanho do déficit, mas hoje o déficit é de 20. Então, vai continuar sendo necessário tirar muito dinheiro da saúde da população, da educação da população, da segurança da população, para poder cobrir esses direitos previdenciários dos servidores. Não me parece justo. E, especialmente, não me parece justo sob um ponto de vista de concentração de renda. Poxa, a gente fala tanto que a gente quer um Estado, né, um país com menos concentração de renda, que uma das vergonhas do Brasil, um dos principais problemas do Brasil é a concentração de renda, e está aqui em Minas Gerais, na nossa cara, um sistema previdenciário que mostra como que essa concentração acontece. É retirado dinheiro de impostos de 21 milhões de pessoas e destinado para aproximadamente 300 mil servidores. Vive, a conta é alta. Né? É claro que a divisão não é igualzinha para cada um desses inativos, mas a cada ano a gente retira dos impostos de Minas Gerais para destinar cerca de R$70 mil, em média, por cabeça para cada um desses inativos. É muito dinheiro, faz muita falta para o cidadão comum. Quando o senhor fala em concentração de renda, que é um escândalo mesmo, né? A desigualdade social no país é gravíssima, colocar isso na conta do servidor público, não só de Minas Gerais, mas de todo o país, não que não exista diferenças salariais, existem, mas colocar isso, a justificativa disso na massa salarial do país é um pouco injusto, o senhor não acha, não? Porque de maneira nenhuma. Ela não se dá basicamente, não é fundamentalmente nos salários, ela se dá por... A pirâmide vai muito além dos salários. O 1% da população é a população rica, não é, do país. Assalariado não é rico. Vívia, talvez falte a consciência, a boa parte da população brasileira, certamente, me parece ter faltado esse entendimento no questionamento, é que a população brasileira é muito pobre mesmo. Né? Então, quando a gente fala de pessoas que têm uma média salarial de R$3 mil, isso já é suficiente para colocá-la muito bem na pirâmide de rendimentos brasileira. Muito bem. A média da população brasileira é muito pobre. E essa população muito pobre que hoje sustenta esse sistema através dos impostos que estão onde? Em tudo que ela consome, não tem como escapar. Ela acende a luz dentro de casa, está pagando 30% para o Estado de ICMS. Ela enche o tanque e paga 31% na gasolina. Ela fala ao telefone celular 27% nas comunicações. Ela compra alimentos 12%, remédio também 12%. Se ela resolve tomar uma cerveja porque ninguém é de ferro, aí são 25%. Então, essa população, que é muito mais pobre do que talvez a nossa bolha permita enxergar, é ela que custeia tudo isso. Aí a culpa é do servidor? Não. A culpa é do sistema que é injusto. Agora, a gente vai perpetuar a injustiça do sistema de maneira nenhuma. Quanto antes a gente puder combater isso, melhor. E a oportunidade está agora, diante de nós, com a tramitação dessa reforma. O ideal seria que a gente conseguisse zerar o rombo da Previdência, para que todos os impostos da população pudessem retornar para a população na forma de bons serviços. Mas, infelizmente, não é possível fazer isso nesse momento, porque o rombo é grande demais. Esse sistema injusto, ele durou durante muito tempo. É triste, mas é uma realidade. Mas olha só que questão básica, né? Está sendo proposto que a aposentadoria no serviço público tenha como teto o mesmo teto da iniciativa privada, de todo trabalhador brasileiro tem direito. E não é pouco dinheiro. O teto não é pouco, são mais de R$6 mil. Está sendo proposto que esse seja o teto da aposentadoria do setor público, sendo facultado ao servidor fazer um plano de previdência complementar, como todo trabalhador brasileiro já faz. E esse é um dos direitos que está sendo retirado do servidor, digamos assim, o direito de aposentar com o seu salário integral. É justo que uma pessoa, para ficar em casa, receba o mesmo tanto que uma outra pessoa está recebendo enquanto trabalha, unicamente pelo conjunto da carreira essa que já foi remunerada
com o salário do dia a dia do trabalho dela, salário esse, inclusive, que, na média, é superior à renda média do cidadão mineiro. Isso que é colocado como uma retirada de direitos, como uma questão de estar pagando pato, nada mais é do que trazer uma igualdade com que todo brasileiro já vive, que o INSS tem teto, né? E que tem que ter equilíbrio. A gente quer permitir regras iguais para todo mundo, para que o trabalhador privado tenha a mesma regra do trabalhador público e, principalmente, a gente quer permitir que uma parcela maior dos impostos possa voltar para a população na forma de serviços de saúde, segurança e educação, que é essencial. A gente precisa fazer isso como questão de justiça social, a gente precisa fazer isso se a gente quiser realmente se importar com a população mais pobre do nosso estado. Agora, deputado, a alíquota tem uma variação aí superior à que foi pensado, que foi definida no plano federal, não é? Ficou uma diferença, não é igual. Exatamente, Vivi. É importante a gente trazer uma primeira informação. No ano passado, foi feita uma mudança na Constituição Federal, que, portanto, é aplicada a todo o país, estados, municípios, que determinou que as alíquotas previdenciárias dos regimes próprios, ou seja, da Previdência do Estado, da Previdência do município, que tem Previdência também, tem que ter a alíquota mínima de 14%. 14% para todo mundo. Hoje é 11%, passaria para 14%. Mas deu uma opção. A opção de adotar alíquotas que sejam diferentes em diferentes faixas de renda, de modo que a média seja de pelo menos 14%. A maioria dos estados adotou o modelo da alíquota igualzinha para todo mundo, né? Então, se não estou equivocado, 17 dos estados que já fizeram a reforma das próprias previdências adotaram a alíquota igual para todo mundo. Nesses estados, o professor paga o mesmo tanto que o promotor. O técnico de enfermagem paga o mesmo tanto que o juiz. Aqui em Minas, a gente optou por um caminho diferente. Aqui, tendo consciência de como faz falta para a população de menores salários qualquer desconto que é feito sobre seus rendimentos, o governador optou por duas coisas. A primeira delas, isentar de qualquer contribuição as aposentadorias e pensões de até um salário mínimo. É ter a consciência que R$115, que seria o desconto, fazem muita falta para quem depende de um salário mínimo para pôr comida na mesa. Então, o governador optou por isentar essa parcela. Optou também por trazer uma primeira faixa de alíquota mais baixa do que os 14% estabelecidos como padrão em todo o Brasil pela Constituição Federal. 13%. E aí, com isso, que é de 13%. E a última faixa, que atinge ali as rendas mais altas, ela é de 19%. Com esse escalonamento, 83% de todos os servidores de Minas Gerais vão pagar menos do que esse mínimo nacional de 14%. É mais do que o 11% atual? É. Mas a gente tem que lembrar que hoje o padrão é 14% por conta de uma mudança constitucional federal. Então, 83% vão pagar menos do que o 14% que foi usado, que foi aplicado, inclusive nas reformas feitas em estados governados por partidos que são da oposição aqui na Assembleia. O governador optou por permitir que o professor pague menos que o promotor, por permitir que o técnico de enfermagem pague menos que o auditor fiscal, que o ajudante de serviços gerais pague menos do que o juiz. Me parece justo. E me parece uma questão de profunda sensibilidade social e valorização da população mais carente do nosso Estado. Eu tenho certeza que isso vai ter apoio aqui na Assembleia. Agora, é uma pauta extremamente polêmica, a gente sabe que vai ter muita pressão e um prazo muito curto. O governador mandar com um prazo tão curto, em plena pandemia, foi um jeito de evitar o conflito? O governador fez esse cálculo, deputado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A gente vem tendo já diálogos e debates sobre a Previdência há muito tempo entre o governo e as lideranças na Assembleia. Mas havia uma pauta ainda travada por diversos projetos, por alguns vetos, inclusive, que não permitiriam essa discussão sem que ela, de alguma maneira, restasse contaminada por todo o restante.
não permitiriam que a discussão fosse focada na Previdência como o projeto demanda, como ele é importante e merece. Então, essa conjuntura é que levou à apresentação do projeto no mesmo dia, perdão, no dia seguinte. No dia seguinte em que votada a manutenção do veto do projeto dos reajustes dos servidores públicos. Então, foi uma questão muito mais do momento em que, finalmente, a gente conseguiu construir aqui a conjuntura para poder ter essa discussão de forma saudável, de forma complexa, de forma profunda, muito mais do que a gente tentar espremer algum prazo ou coisa do gênero. Isso não é do feitio desse governo, não é certamente como vem trabalhando o secretário Igoreto, que assumiu a Secretaria de Governo e tem respondido aí pela articulação com a Assembleia, fazendo um diálogo absolutamente transparente e intenso com todos os deputados. Pois é, mas a própria votação do veto, que o senhor mencionou aí, foi uma votação muito apertada, numa questão fundamental para o governo, porque implicava, se o veto fosse derrubado, num aumento para todas as categorias do Estado, um aumento salarial. O governo vetou essa aprovação, que foi estendida na Assembleia, que era só para a PM, e aí criou-se essa situação, que era uma situação, digamos, bastante limite, e a votação foi apertada. O governo ficou aí com uma diferença, se não me engano, de 4 votos, se eu estiver errado, o senhor corrija, mas me parece que de 4 votos entre os que queriam a derrubada e os que não queriam. Então, dividiu bem a casa. Essa entrada do Rigoletto realmente tem resultados efetivos? A Assembleia está sem um líder de governo, né? O cargo está vago. Como é que está essa interlocução, levando em conta a pauta extensa e complicada que tem pela frente? Lívia, vivendo o dia a dia aqui dessa Assembleia de maneira intensa, como vivo desde que tomei posse, e trabalhando muito nessa articulação governo-assembleia, como trabalho também desde que tomei posse, eu posso dizer que esse diálogo nunca esteve tão bom. É talvez o melhor momento no diálogo entre governo e assembleia desde o dia 1º de fevereiro de 2019. Lembrando que o governo toma posse 1º de janeiro, a gente toma posse 1º de fevereiro. Melhor momento de diálogo desde que tomei posse. O trabalho do secretário Igoreto tem sido muito bom, tem sido reconhecido pelos colegas deputados, né, e tem rendido fruto, sim. A própria votação do veto mostra isso de maneira muito clara. Foi apertada, mas foi vitoriosa. E não era uma vitória fácil de obter. Foi necessário que esse trabalho de articulação levasse a uma mudança de opinião e de convencimento de 31 deputados. 31 deputados é muita gente que, de alguma maneira, puderam ouvir do governo os argumentos, né, as razões ali favoráveis à manutenção do veto e se convencer de que isso era o melhor para Minas Gerais, era o melhor para a região que representa ou para a categoria que representa e para todo o conjunto da população. É um trabalho gigantesco que demonstra que esse tipo de atuação está sendo bem-vindo, está sendo bem recebido e é promissor para os próximos projetos. Então, foi até bastante curioso, durante as discussões do veto, um determinado deputado mencionar na sua fala, né, como se fosse um recado ao secretário Igoreto, dizendo: secretário, para de ligar para os outros deputados, me dá uma chance. Quando eu ligo para eles, o telefone está ocupado porque é o senhor na linha. Ou seja, esse diálogo próximo e constante é o que permite que os projetos eles possam ir além do que é o rótulo de primeira hora, do que é a pressão que é feita por categorias ou grupos específicos, e que ele possa ser entendido como que impacta para toda Minas Gerais, como que é importante para cada cidadão, como que é determinante para o nosso futuro. Isso conseguiu, né, o secretário Igoreto conseguiu fazer durante as discussões do veto. Tenho certeza que tem todas as condições de fazer também durante a tramitação da reforma da Previdência, e no que for possível, eu vou ajudá-lo nesse trabalho, porque é um projeto que reputo essencial para Minas Gerais ter alguma chance de futuro, para Minas Gerais ter justiça social, para Minas Gerais ter menos concentração de renda, para Minas Gerais ter melhores serviços de saúde, segurança e educação
para toda a população que paga seus impostos e espera algum retorno. Deputado, e a liderança do governo? Resolve essa semana? Agora, com o retorno, digamos, do rito normal da Assembleia, da tramitação de projetos, né, um retorno mais próximo à normalidade, em que pese boa parte do trabalho ainda ser remoto, mas com discussões mais intensas, a liderança de governo, a questão da liderança de governo se torna mais relevante, mais importante, né, do que era durante o auge do afastamento, digamos assim. Então, acredito que tenhamos sim uma solução já para os próximos dias. Não acredito que vai ficar muito mais tempo sem essa importante função ser preenchida e a gente ter pessoas em todas as funções possíveis somando esforços para o sucesso de Minas Gerais. Deputado, muitíssimo obrigada por me atender, pela sua atenção e gentileza. Obrigada. Eu que lhe agradeço, é sempre um prazer falar contigo, falar com todos os espectadores do Mundo Político. Um grande abraço.